Vamos ler João capítulo 11. João capítulo 11, eu leio na versão da NVI, que diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, mas pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedis. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixam-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. O texto por si ele já
explica, né, muitos detalhes aqui o que aconteceu, mas o texto relata um momento muito difícil na vida de uma família, muito difícil. O homem da casa, o irmão, né, 3 irmãos, o homem da casa, talvez o provedor, aquele que tinha uma profissão, que trazia mais renda para a família, ele morreu. Ele estava doente, perdão. Primeiro, ele estava doente. Era um momento difícil, a doença do irmão, né? Então, vamos chamar quem resolve. Jesus. Mandaram o mensageiro lá, Jesus. E o texto vai dizer que Jesus ouviu, está doente, mas ainda o texto vai dizer que Jesus ficou 2 dias ainda. Até que Jesus vai dizer, agora vamos lá, né? E há muitos diálogos no texto que revelam assim as especulações das pessoas, os palpites. Mas ele quer ir para lá, mas elas sim queriam apedrejar ele. O que nós vamos voltar para lá? Mas por que a gente vai falar? Nós vamos voltar então, eu vou morrer com ele. E assim é o diálogo das pessoas ali, né? Não tendo uma compreensão do que está acontecendo no mundo espiritual, o que está acontecendo, o que Jesus está fazendo. Há muitos palpites, né? Se ele tivesse vindo antes, ele não teria morrido. E assim vai os palpites das pessoas, até mesmo as irmãs. O fato que quando uma família tem alguém doente na família, é um momento muito difícil. E percebendo que a doença era grave, muito complicado, muito difícil a situação, né? Então esse texto traz esses diálogos, algumas percepções humanas do que estava acontecendo, e eles não tinham a compreensão total, nem as irmãs, nem os curiosos que estavam ali. E aliás, nós nem sempre saberemos o que está acontecendo, meus queridos, nem sempre saberemos. Alguma coisa está acontecendo com a gente, com a família, nós não estamos sabendo tudo o que está acontecendo, né? E o que nessa nossa ignorância, vamos dizer assim, do que nós não sabemos de tudo, o que a gente tem que fazer? Continuar confiando em Deus, continuar orando, né? A gente não sabe o que está acontecendo, o que sabemos é que Deus, Senhor, orai, pedimos, buscar, é isso, né? Clamar, orar e depender de Deus. No texto, nessa compreensão espiritual que está acontecendo, o importante é o que Jesus revela no verso 4, quando ele disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Não é essa a morte, claro que Lázaro morreu, mas Jesus está falando além da morte, do que não somente a cura física de Lázaro, mas a sua ressurreição, que traria muito mais glória, né, para Jesus, a revelação dele como Filho de Deus. E assim, em outros versículos, Jesus vai manifestar isso quando ele dialoga com as pessoas. Ou seja, na cronologia, no entendimento das irmãs, o meu irmão está doente, Jesus vem logo para curar ele. Na cronologia de Jesus, calma, né? Ele está doente, ele vai morrer, mas eu vou ressuscitar. E o Filho vai ser glorificado. Amém? Glória a Deus, porque na vida ou na morte é glória de Deus. Nas nossas conquistas ou nas nossas derrotas, Deus seja glorificado. Ao meditar nesse texto, me veio o seguinte pensamento: que quem anda com Jesus verá os seus milagres. Quem anda com Jesus verá os seus milagres. Embora os milagres nós vemos aqui na Bíblia, né, nos registros, e João vai dizer que nem tudo está registrado, né, não caberia, uma hipérbole ali, não caberia todos os livros da terra para contar o que Jesus fez, mas nós sabemos que os milagres são situações atípicas, extraordinárias, excepcionais, o milagre em si, algo do sobrenatural de Deus agindo. Mas nós percebemos no texto que aqueles que andavam com Jesus viram seus milagres. Viram seus milagres. Quem anda com Jesus verá o agir de Deus de forma maravilhosa. Os discípulos andavam com Jesus. E seria mais um dia comum na vida deles. Quantos dias comuns tem nas nossas vidas? E na vida deles também. Porque eles não tinham a compreensão do que está acontecendo, do agir de Jesus, do plano de Jesus.
Seria mais um dia comum, porém algo estava acontecendo no mundo espiritual que eles não tinham conhecimento. Numa ocasião, Jesus falava para uma multidão, falando para a multidão, e passaram horas falando, e o povo estava com fome, sem comer. Para alimentar a multidão, Jesus multiplicou os pães. Era um dia comum, mais um dia que Jesus vai falar para as pessoas, os discípulos, vamos lá acompanhar Jesus, ele vai falar para as pessoas, vai fazer o seu ensino. Mas o plano de Deus tinha algo diferente. As pessoas vão ficar com fome, dá-lhes vocês de comer. Tem alguma coisinha aqui, Jesus multiplicou, o milagre aconteceu, mas seria um dia comum para todos eles. Nos evangelhos, tu vai ler expressões tipo, certo dia Jesus se dirigiu à cidade, e de lá, aí veio alguém e Jesus curou. Indo eles pelo caminho, enquanto Jesus falava, um homem se aproximou. Você vai ver textos assim, ou seja, num dia comum da vida das pessoas, algo novo e surpreendente acontecia. Não era todos os dias, não era todos os dias, mas haviam dias que eram dias diferentes. Haviam cultos que eram cultos diferentes. Ocorreram jantares em que algo especial aconteceu. Eles comiam todos os dias, almoçavam, mas teve jantar. Que nem da semana passada, como eu mencionei no início aqui, lembrando, naquele jantar na casa lá do Simão leproso, algo fantástico aconteceu quando Maria vai ungir Jesus. Quantos jantares aconteceram? Mas aquele era um jantar que Deus tinha planejado alguma coisa. Numa ocasião, num culto, podemos dizer assim, na sinagoga, Jesus manifestou sua autoridade expulsando um demônio, porque num culto uma pessoa ficou endemoniada. E aquele foi uma ocasião que Jesus então expulsa o demônio, mas era num culto, você não vai ver isso acontecendo em todos os cultos que Jesus foi. Em todas as vezes que Jesus foi na sinagoga, teve pessoas endemoniadas? Não, mas teve num culto que isso aconteceu. Aquela pessoa ficou possessa e Jesus a libertou. Lá, conforme Lucas capítulo 6, registra que um outro culto, Jesus visualizou um homem que estava ali presente com a mão atrofiada, ressequida, uma mão sem vida, que não tinha mais utilidade. Então Jesus restaura a mão daquele homem, uma mão que era inútil passou a ser útil, porque Jesus lançou o seu olhar sobre aquela pessoa e curou aquela pessoa. Era um culto na sinagoga. Ambos esses milagres, esses dois que eu estou mencionando, foram milagres que tiveram o propósito de revelar que a vida humana era mais importante que o dia de sábado. Porque ambos os cultos, Jesus está fazendo isso no dia do sábado. E Jesus está mostrando que o homem é mais importante que o sábado. O sábado foi feito para benefício humano e não como um ritual sem sentido, que impeça a demonstração de amor e bondade das pessoas e de Deus. É um dia que deve trazer glória para o Senhor. Ambos esses dois milagres aconteceram em um culto público, porém você vai perceber que a maioria dos milagres que Jesus realizou não foi no culto, foram nas casas, foi ao ar livre, foi pelo caminho, à beira da praia. A maioria dos milagres de Jesus não foi no culto. E às vezes nós colocamos um peso tão grande num dia da semana, num momento, que a gente pensa, se alguma coisa de Deus vai acontecer, vai ser lá no culto. Não na minha vida, não na minha casa, não no meu trabalho. Por que nós pensamos assim? Se você anda com Jesus, você vai ver um milagre na tua casa. Você tem que crer nisso, porque é o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque quem anda com Jesus verá os seus milagres. Lucas capítulo 5, verso 12 e 13 vai dizer que, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra deixou na rua. Lucas capítulo 8 vai registrar que certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram para acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer.
Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Para os discípulos poderia ser mais um passeio de barco. Vamos mais uma vez, já atravessamos quantas vezes esse lago aqui? Quantas vezes nós já atravessamos? Jesus disse para nós pegar o barco e atravessar. Vamos mais uma vez. Mais uma vez. Um dia comum, mais um passeio de barco. Mas nesse dia foi diferente. Nesse dia foi diferente. O vento forte agitou as ondas e o barco iria afundar. Porém, quem estava com eles no barco tinha autoridade e poder até mesmo com relação às forças da natureza. Jesus manda no vento e no mar, porque Ele os criou. Nós podemos nos admirar, eles se admiraram, mas foi Jesus que criou o vento. Tudo está sob a autoridade dele. Um dia que a vida era um passeio de barco, a vida tranquila, e veio a tempestade. Quantos dias talvez da nossa vida pode isso acontecer? Um dia tudo planejado, tranquilo, e de repente as coisas ficam turbulentas. O que você vai fazer? Jesus, acorda! Como se ele estivesse dormindo, né? Ou você, eu vou resolver tudo isso aí. Eu vou resolver. Eles viram que só Jesus podia ajudar eles. Porque quem anda com Jesus verá os seus milagres, verá o seu agir. Nós seguimos um Deus vivo, um Deus que está presente nas nossas vidas. Quem anda com Jesus verá os seus milagres e vivenciará os seus milagres. Quem anda com Jesus verá o milagre de Jesus na vida de outras pessoas, mas também experimentará milagres em sua própria vida. Enquanto muitos testemunharam o milagre de Jesus ressuscitando Lázaro, para muitos, olha só o que ele fez. Aliás, o texto não registra, né? Mas eu fiquei imaginando como foi a reação das pessoas quando Lázaro saiu do túmulo. Aquele homem, ela disse assim, está cheirando mal. E aí sai um homem vivo lá de dentro. As irmãs, olha só, não é que Jesus tinha razão, tu acha que é assim? Imagina a alegria de abraçar, e as pessoas ali, glória a Deus, devia ser um alvoroço, né? A alegria que tomou conta daquele lugar, o que era antes um momento de tristeza, de preocupação pela doença de alguém, agora se transformou num momento de festa, de alegria, e é o que vai acontecer na nossa ressurreição. Amém. É o que vai acontecer. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto muitos testemunharam a ressurreição de Lázaro, Lázaro viveu essa ressurreição. As irmãs da casa dele viveram essa ressurreição, vivenciaram esses milagres na vida deles. Agora, claro que nenhum de nós quer passar pela experiência da doença que leva à morte, né, para ter um milagre na sua vida. Nós não somos malucos de desejar isso. Mas nós sabemos que quando as coisas ruins acontecem, tem um Deus conosco. Tem alguém conosco que é muito maior do que nós. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, cita que certo dia Jesus foi para a casa do apóstolo Pedro. Vamos lá na casa do Pedrão. Jesus foi na casa do apóstolo Pedro, que era casado. Pedro era casado. E a sogra dele estava doente, uma febre muito alta. E o texto vai narrar lá em Mateus 8 que Jesus então repreende a febre e aquela mulher é curada e passa a servir a eles. Porque quem segue a Jesus, quem anda com Jesus, vai ver o milagre na sua casa, na sua vida, na sua família. É o que aconteceu aqui na família de Pedro. Ele não só viu Jesus fazendo milagre nas outras pessoas, nas outras casas, mas ele viu na sua própria família. Era numa casa, numa ocasião do dia a dia. Não tinha um encontro espiritual agora, não era um encontro espiritual. Jesus, mas onde Jesus está, ali o milagre está presente, o poder está presente, o agir de Deus. Porque Jesus não está preso entre quatro paredes de um prédio, né? Amém? Ele fará milagres em nossa casa. Não queremos ter problema, mas se tivermos, sabemos que o Deus Todo-Poderoso está conosco. Porque Deus age em meio às necessidades das pessoas.
Eu penso que para um milagre acontecer precisa o problema, existe o problema de alguém e a fé de outra pessoa. Onde existe o problema de alguém e a fé de outra pessoa, né? Ali está o quadro perfeito para o agir de Deus. Pode ser na mesma pessoa com problema e com fé, e ela vence aquela situação. É o quadro perfeito para Deus agir. Uma necessidade e uma pessoa de fé. Ali está Deus agindo no meio. Gente, isso acontecerá contigo se tu andar com Jesus. Porém, há 3 tipos de pessoas que andavam com Jesus naquela época, e nesse texto que nós vimos. Havia os discípulos, a família, né? Mas haviam aqueles que estavam interessados em, será que vai ter comida hoje? Porque alguns, quando não tinha comida, não queriam mais andar com Jesus, né? Agora já estava ali, tem Jesus, tem gente, vai ter comida. Será que vai ter comida hoje? Vai ter milagre, eu estou aqui. Então os curiosos, né? Tinham as pessoas que estavam sérias, seguindo a Jesus. Tinha aqueles que estavam interessados na bênção. O que ele vai me dar hoje? Mas também havia, em terceiro lugar, aqueles que estavam procurando oportunidade para criticar, para acusar Jesus, para poder prender ele, que era o intuito, né? Então até mesmo aqueles que estão próximos de Jesus e ainda não creem em Jesus, verão os seus milagres também. É o que João diz nos últimos versos do texto que eu li. Porque quando Lázaro ressuscitou, o verso 45 vai dizer que muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Alguns não crerão em Jesus, apesar dos milagres. O que dizer de Judas, né? Que nós vimos semana passada no texto. 3 anos e meio andando com Jesus todo dia, vendo Jesus curar pessoas sendo restauradas a sua visão, paralíticos andando, agora Lázaro ressuscitado, e uma semana depois Judas traiu Jesus. Aqueles que andam juntos, mas não estão com o coração, não estão com o coração com Jesus. Não estão, né? Mesmo vendo muito do agir do Senhor. Há aqueles que andam com Jesus para servi-lo, como um discípulo amado, eu amo a Jesus e eu quero servir a Jesus. Mas havia aqueles que andavam com Jesus no intuito de perseguição, querendo aculpá-lo, acusá-lo de algum crime, ou seja, andavam com uma lupa procurando algo para o acusar, e com Jesus com uma lupa mesmo, nos mínimos, olhando, que a gente vai pegar numa palavra, um ato, algo que ele fizer, vamos com uma lupa ali, olhando para ver o que Jesus ia fazer. E não se engane, nos dias de hoje ainda há aqueles que usam a lupa para desacreditar Jesus, olhando para a igreja, que é a noiva de Cristo. Tem gente que está olhando para a igreja, a mídia, olhando para a igreja, procurando um escândalo, procurando uma ruga, né? A igreja, procurando uma ruga da igreja. Aliás, a nossa igreja é uma senhora de mais de 50 anos, né? Nós somos uma igreja mais de 50 anos, nós temos rugas, né? Nós temos rugas, somos uma senhora de mais de 50 anos, temos defeitos. Agora, os nossos defeitos não nos afastam de Cristo, nós nos aproximamos mais, porque é Ele que tem a capacidade e o poder de nos perdoar os pecados e nos transformar. Então, em terceiro lugar, quem anda com Jesus, além de ver os seus milagres, além de experimentar os seus milagres, também terá sua vida transformada. Quem anda com Jesus não será a mesma pessoa. Não pode ser a mesma pessoa de antes. Ela tem sua vida transformada. Quando Jesus realizou o milagre conhecido como a pesca maravilhosa, né, quando as redes ficaram cheias de peixe, Lucas capítulo 5 diz que quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. E Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, Simão, de agora em diante você será pescador de gente. Quem anda com Jesus tem consciência dos seus pecados, percebe os seus pecados na sua vida, mas isso não seria motivo para se afastar, porque nós éramos pecadores antes de conhecer a Jesus.
Agora nós sabemos que quem pode nos purificar, nos dar poder contra o pecado é o próprio Senhor Jesus. Então nós nos aproximamos dele e nós temos consciência dele e queremos ser transformados por ele. Quem anda com Jesus percebe o seu pecado e não se esconde, mas confessa, pede perdão e decide ser uma pessoa melhor. Porque quem anda com Jesus será uma pessoa mais parecida com ele. Tem aquele provérbio que diz: me dizes com quem andas, que te direi quem és, não é? Ou, de forma inversa, ao olhar quem tu és, eu imagino com quem tu andas. Não é? Quem é a pessoa? Não precisa responder, nem cochicha, tá? Porque a gente não quer que você cite isso. Quem é a pessoa que tu conheces ou conheceu que tu consideraria a pessoa mais parecida com Jesus? Não vale pessoas da Bíblia, tá? Pessoa que tu conheceu na tua existência. A pessoa que você diz, essa pessoa é a pessoa que eu conheço que é mais parecida com Jesus. Não vale você, tá? Eu sou a pessoa mais parecida com Jesus. Sou humilde de reconhecer, mas é a verdade. Né? Mas qual é a pessoa que tu já conviveu e a vida dela demonstrou muita semelhança com Jesus? Né? Não é o que a pessoa fala, não é o conhecimento dela de Bíblia, né, que ela demonstra ter, mas a vida dela, as atitudes, a forma com que ela se relaciona com os outros, como ela reage aos problemas, o comprometimento com a igreja, com a família, a vida correta, honesta por temor ao Senhor. Aquela pessoa que tu conhece mesmo, não é da televisão, não é da mídia, aquela que tu já conviveu na tua vida. Quem seria a pessoa que você tem, essa pessoa que é a mais parecida com Jesus que eu já conheci? Não precisa dizer, só para você refletir, porque quem anda com Jesus, a cada dia vai ficando mais parecido com Ele. Mais parecido com Ele. Quem anda com Jesus nunca está sozinho, amém? Nunca está sozinho. Neste mundo de tanta solidão, Jesus diz, eu sempre estarei com você. Tu podes estar sozinho, mas não está sozinho. Estranho isso, né? Tu pode estar sozinho, mas tu não está sozinho. Lucas vai dizer sobre 2 discípulos que andavam pelo caminho de Jerusalém para Emaús, dias após a ressurreição de Jesus, e um homem passou a caminhar com eles, e era Jesus que havia ressuscitado, mas eles não o reconheceram. Porém, após o reconhecerem, disseram, não nos ardia o coração? Não estava sentindo alguma coisa diferente? Quem anda com Jesus sente a presença de Jesus. Sente a presença do Espírito Santo. Não precisa ser uma pessoa sensitiva, como se diz por aí, né? Que percebe coisas espirituais, não. Tu tens um sentimento diferente no coração, pois não poderia ser diferente, porque Deus habita dentro de você. Deus habita dentro de você. E quando tu não sente nada, a promessa de Deus precisa ser suficiente. Quando você lembra que Ele disse, eu estou contigo todos os dias, não estou sentindo, mas eu confio na promessa. Tem dia que eu sinto muito a presença do Senhor, tem dia que não. Aí vem a promessa, vem o que eu conheço da palavra de Deus. Então quem anda com Jesus nunca estará sozinho. Quem anda com Jesus, em quinto lugar, quem anda com Jesus faz parte de uma família de Deus, da família de Deus. No início da minha vida com Cristo, uma das coisas maravilhosas para mim foi a experiência de ingressar numa família de fé. Eu já frequentava a igreja, né, no passado, mas quando me converti e eu passei a fazer parte de uma igreja e que eu posso conversar com as pessoas de coisa de Deus e as pessoas me entendem. Eu posso orar com elas e elas vão dizer amém, porque elas estão entendendo o que eu estou falando. Eu posso citar um texto da Bíblia e elas gostarem do que é a minha conversa, porque é minha família. Nós temos os mesmos valores, mesmos princípios, mesmos ideais, objetivos. Ah, que bom, eu faço parte dessa família. Eu posso pedir oração e eu vou receber apoio, porque eu ando com Jesus e eu ando com pessoas que andam com Jesus.
Eu posso abraçar alguém da igreja com o meu coração cheio de amor e saber que há pessoas que também estão cheias de amor por mim e vão nos abraçar, nos encorajar. Quem anda com Jesus verá os seus milagres. Amém? Amém. Verá os seus milagres. Agora sim, chegando ao final, todos nós precisamos da ajuda do alto. Ai de mim, ai de você que pensar, não, eu resolvo, eu faço tudo da minha vida. Eu preciso de Deus. Eu preciso da ajuda do alto. A ajuda de Deus é imprescindível para a vida. Todos nós precisamos e gostamos das bênçãos, não é? Você ser abençoado por Deus, como é bom a bênção de Deus. Como é maravilhosa a bênção de Deus. Receber de Deus o cuidado todos os dias, o alívio, a força, a paz, o ânimo, né? A alegria. Receber isso de Deus é maravilhoso. Porém, mais do que nos dar o pão nosso de cada dia, que Jesus diz na oração e Deus promete, mais do que realizar milagres em nosso favor, seja na cura, de nos sustentar, seja abrindo portas para nós, seja dando aumento de salário para você, seja uma conquista material, o mais importante é a tua salvação. Esse é o milagre principal. Deus vai fazer muitos milagres na tua vida nessa terra, mas o principal é a tua salvação. Jesus morreu na cruz para tu ser perdoado pelo Pai, para você se tornar um filho de Deus. A tua salvação é o maior milagre. Todos os outros milagres, toda provisão, toda conquista desse mundo tem data de validade. Tem data de validade. A tua salvação é para a eternidade. Foi o que Jesus disse para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Jesus faz uma pergunta para Marta: você crê nisso? A pergunta vem para nós. Você crê nisso? Que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que mesmo que você morra, você vai ter vida, vai ressuscitar, não morrerá eternamente? Cada um de nós tem a sua própria resposta. Maria e os apóstolos testemunharam o milagre da ressurreição de Lázaro e muitos outros milagres. Esse testemunhando também a ressurreição e a ascensão de Jesus indo ao céu. Um dia aqueles que creem em Jesus testemunharão a sua volta. Alguns ainda em vida, outros ressuscitados, né? Aleluia, glória a Deus. Ainda que muitos milagres de Jesus tiveram o propósito de revelar o seu poder divino, Cristo continua agindo nos dias atuais. Amém? Vou repetir. Ainda que muitos milagres que nós temos na Bíblia para revelar a divindade de Cristo, o seu agir, Cristo continua agindo nos dias atuais. Eu creio que Jesus ainda faz milagres. Você crê? Eu creio num Deus vivo que faz milagres todos os dias, mesmo que eu não perceba. Um milagre está acontecendo, mesmo quando eu não perceba, um milagre está acontecendo. No Antigo Testamento, enquanto as pessoas vai ter situações enquanto o povo de Deus estava dormindo, Deus estava agindo para libertar eles do exército inimigo. O milagre estava acontecendo enquanto eles estavam dormindo. Enquanto eles dormiam. A qualquer instante, Deus pode realizar algo extraordinário ao teu lado. Jesus disse: meu Pai está trabalhando e eu trabalho também. Deus está trabalhando na vida das pessoas. Algo pode estar acontecendo ao teu lado e Jesus pode te convidar a fazer parte. Ele pode colocar uma situação para que você possa orar por uma pessoa. Atos dos Apóstolos vai dizer que Pedro e João estavam indo para o templo, para adoração, um momento de culto, e no caminho passaram um aleijado e pediu um dinheirinho para eles, e eles não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levanta-te e anda. Um dia comum, estou indo para o culto, mas havia um plano de Deus, uma ação de Deus. Deus estava agindo e convidou eles para se unir a eles, para se agir. Então, num culto comum, num encontro de célula comum, num dia comum,
Deus pode nos surpreender com sua presença e com o agir do seu poder. Nós vamos nos encontrar como célula, legal. Vamos almoçar junto, legal. Quem vai estar lá? Tal pessoa. Quem nós vamos encontrar no caminho? Não sei. Algo pode acontecer. O que precisamos fazer? Assusta um pouco? Bastante. Sobrenatural ao nosso redor, o Deus Todo-Poderoso na nossa vida está agindo, trabalhando. O que precisamos fazer? Jesus disse em João 15: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Tenha consciência, eu e você tenhamos a consciência de quem está contigo, quem está comigo. O Deus Todo-Poderoso, a Trindade está comigo. Todos os dias, todos os momentos. O Cristo vai dizer: permaneça ligado, conectado a Deus, conectado a Cristo. Que a palavra permaneça no teu coração. Não se apoie nos teus pensamentos. Creia na palavra e no Deus da palavra. Porque um dia comum nas nossas vidas, um culto comum, um encontro de célula comum, pode se tornar um dia especial. Pode ser um dia que vai ser memorável por resto das tuas vidas, das nossas vidas. Porque Deus escolheu naquele dia fazer um milagre, agir no meio de nós, transformar uma pessoa, curar um enfermo. Nós não sabemos quando, mas nós temos que permanecer conectados, ligados à videira, porque o poder, o agir do Senhor vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.